Como e onde começar a investir seus primeiros R$ 1.000? Vamos supor que você começou na sua jornada de investimentos recentemente. Você é um investidor iniciante e você seguiu ali os conselhos que eu dou aqui no canal e você começou a fazer a sua reserva de emergência. Porém, você quer ali aumentar um pouco o seu retorno, você quer começar já a investir em outros ativos financeiros para você conseguir aumentar sua rentabilidade, aprender mais sobre investimentos. Então eu trouxe aqui uma possibilidade de carteira de investimentos, tá bom? Eu trouxe aqui uma carteira que você pode começar a investir com apenas R$ 1.000 e você vai conseguir ter ali uma maior rentabilidade, você vai conseguir aprender sobre investimentos, você vai conseguir entender como é que funcionam diferentes ativos financeiros, como é que funciona a renda fixa, como é que funciona a renda variável, você já vai colocar ali um pezinho em cada ativo para você ter essa experiência, para você conseguir aprender mais sobre o mercado financeiro, entender mais sobre a economia de um modo geral. Então eu trouxe aqui uma carteira para você começar a investir com apenas R$ 1.000 que vai te trazer dividendos mensais, que vai te trazer uma valorização patrimonial ao longo do tempo. Eu dividi a carteira de R$ 1.000 em 4 partes. Cada parte vai conter mais ou menos R$ 250 investidos. A primeira parte é a parte da renda fixa, a segunda parte é a parte dos fundos imobiliários, a terceira das ações no Brasil e a quarta de ativos internacionais. Vamos começar pela primeira parte, que é a parte da renda fixa. Por que eu escolhi colocar aí R$ 250 em renda fixa? Porque a renda fixa ela é a parte que vai trazer segurança para a nossa carteira. Ela vai trazer uma segurança junto com uma rentabilidade. É lógico que é uma rentabilidade pequena, é uma rentabilidade atrelada ali ao CDI, atrelada a algum indexador da nossa economia, porém ela é uma rentabilidade sim superior à nossa reserva de emergência, tá? Então a gente vai conseguir ter ganhos maiores do que a reserva de emergência, porém a gente vai conseguir aqui também ter segurança ainda, tá? Então ela é uma parte que vai ser essencial para dar tranquilidade para a gente quando a gente estiver investindo. Nosso investimento ele vai estar sempre crescendo, mesmo que esse crescimento ele não seja tão exacerbado, ele não seja tão grande, tá? Quais ativos eu escolhi aqui para investir em renda fixa? Eu escolhi a caixinha do Nubank, é um clássico, você pode ter a sua reserva de emergência aqui, porém, na caixinha do Nubank existem algumas opções de você travar até o seu dinheiro por um tempo para conseguir uma rentabilidade maior. Por isso que eu falei que essa caixinha aqui, ela vai ter uma rentabilidade superior à sua reserva de emergência. A reserva de emergência ela tem que ficar disponível para você resgatar a todo momento, mas essa caixinha do Nubank que eu estou utilizando aqui, ela pode ser travado o seu dinheiro, tá? Você pode travar o seu dinheiro lá para você conseguir uma rentabilidade maior. Você pode colocar o seu dinheiro no Tesouro Selic, ele traz uma rentabilidade um pouquinho maior ali também que a caixinha do Nubank. Você pode resgatar a qualquer momento, você pode ter ali uma rentabilidade superior à que você tem na reserva de emergência e ainda assim vai ter muita segurança, tá? Você pode usar as contas remuneradas, né? O PicPay também tem uma opção ali parecida com o Nubank, o Banco Inter, o Banco C6, o Banco do Brasil, o IT, que é um aplicativo do Itaú. Então você tem essas opções aí de conta remunerada para você investir aqui também na renda fixa. Várias dessas instituições, elas trazem a opção de você deixar o seu dinheiro mais tempo investido e te trazer um retorno maior. Às vezes 105% do CDI, 110%, enfim. E eu tenho os CDBs. Aqui os CDBs eles podem ser investidos por esses bancos que eu citei anteriormente que tem a conta remunerada e eles podem ser investidos também por uma corretora de valores. Aqui, quando a gente fala de corretora de valores, vai ser essencial para você fazer os outros investimentos, tá? Você vai ter que ter uma conta em corretora de valores para fazer os seus investimentos. Corretora de valores é uma intermediária entre você e a bolsa de valores, uma intermediária entre você e todos os tipos de investimentos que são possíveis da gente comprar. A segunda parte da carteira seria investida em fundos imobiliários. Eu investiria R$ 250 em FIIs porque eles trazem para a gente dividendos mensais e os dividendos que eles trazem são isentos de imposto de renda. Então, quando a gente investe em um fundo imobiliário, todo mês ele vai pagar uma quantia ali de dividendos. É um rendimento que ele teve ao longo do mês e aí a gente vai receber esse dividendo isento de imposto de renda na nossa conta. Isso vai fazer com que a gente pegue esse dinheiro e compre mais ativos, sempre aumentando os dividendos que a gente recebe e sempre aumentando o nosso patrimônio. Por isso que eu escolhi colocar R$ 250 em fundos imobiliários. Além disso, os fundos imobiliários eles também trazem uma estabilidade. Eles são menos voláteis do que as ações, ou seja,
eles aumentam e diminuem o preço de forma mais estável, tá? Então ele não fica disparando 15% num dia, cai 20% no outro, isso não acontece com frequência nos fundos imobiliários, tá? E eu escolheria aqui alguns ativos em específico, que são o HGLG11 e o MXRF11. Por que o HGLG11? Para mim, é o melhor fundo imobiliário de logística, tá? Ele é um fundo imobiliário que está há mais de 10 anos no mercado, foi um dos primeiros fundos imobiliários da Bolsa de Valores. Ele é um fundo imobiliário que traz uma rentabilidade passada muito grande, tem uma gestão muito competente, tem bons imóveis e ele sempre pagou bons dividendos, tá? Então eu investiria aí em uma cota de HGLG11. No momento que eu gravo esse vídeo tá R$ 168 uma cota do HGLG11. Eu investiria o resto aí, até chegar nos R$ 250, eu investiria em MXRF11. Por quê? É um fundo imobiliário de papel, ele é o fundo imobiliário que tem o maior número de cotistas da Bolsa Brasileira, então ele tem uma liquidez muito alta, é difícil dele cair aí 3, 4% num dia, justamente pela quantidade de investidores, pela quantidade de pessoas que querem investir nesse fundo imobiliário, por ele ser muito conhecido, ele paga dividendos mensais, ele é um fundo imobiliário de papel que também tem ali uma operação diversificada, tanto em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, quanto também em permuta financeira, ele tem dinheiro em caixa hoje, então é um fundo imobiliário bom para a gente começar a investir, tá bom? Então eu investiria assim, primeiros R$ 250, renda fixa. Segunda parte aqui da nossa carteira, fundos imobiliários, para a gente receber dividendos mensais, tá? A terceira parte da nossa carteira, eu iria para ativos internacionais. Por que ativos internacionais? Porque a gente vai ter uma exposição em dólar. Se você olhar na história do Brasil, o dólar ele sempre se valorizou ao longo do tempo. No curto prazo ele pode até cair um pouquinho, pode cair 1, 2, 3% numa semana, mas no longo prazo o dólar sempre subiu e o real ou as outras moedas que o Brasil tinha no passado, elas sempre se desvalorizaram em relação ao dólar, tá? Então é importante que a gente dolarize a nossa carteira, que a gente invista em ativos que vão trazer a flutuação do dólar aqui pra gente, que vai jogar ao nosso favor, tá? Então eu começaria investindo pelo IVVB11, tá? Uma cota apenas do IVVB11. O que é o IVVB11? É a versão brasileira do ETF IVV. O IVV, ele replica as 500 maiores ações dos Estados Unidos. E o IVVB11, que é o que eu estou sugerindo para você investir, ele replica o IVV, que replica as ações dos Estados Unidos. Eu sei que parece um pouquinho confuso, mas basicamente, na essência, a gente está investindo nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos a partir de apenas um ativo, tá? Então a gente pode aqui do Brasil investir nessas ações todas juntas ali somente com um ativo. Então eu investiria em uma cota do IVVB11. Vocês podem ver que eu coloquei aí, ó. Hoje ele está cotado a R$ 279. Está um pouquinho acima de R$ 250, mas a gente vai compensar aqui nos outros ativos, tá? Eu deixei uma gordurinha ali das ações justamente para a gente ter esse dinheiro aqui para investir no IVVB11. A quarta parte da carteira eu investiria em ações no Brasil, tá? Então eu colocaria também R$ 250 em ações do Brasil. Por quê? Porque a gente investindo em ações, a gente começa a ter mais conhecimento da economia, como é que funcionam as coisas, as taxas de juros, o que é inflação, enfim, a gente começa a entender mais como funciona a economia e como a gente pode melhorar o nosso patrimônio, aumentar o patrimônio ao longo do tempo, tá? Eu coloquei aqui ações no Brasil também pela valorização, as ações do Brasil elas se valorizam aí ao longo do tempo. Coloquei também por dividendos crescentes. Se você começar a investir em ações hoje, daqui 5, 6 anos, você vai ganhar mais dividendos. Os seus dividendos eles vão ser crescentes. E quais ativos eu coloquei aqui, quais ações a gente pode investir? A gente pode investir em 2 ações do Banco do Brasil, hoje está custando R$ 58. O Banco do Brasil é o banco mais antigo do Brasil, é um banco que paga dividendos, que gera muito lucro, que está 100% saudável hoje, então eu investiria em ações do Banco do Brasil, inclusive eu hoje invisto em ações do Banco do Brasil. Tudo que eu estou falando aqui para vocês, eu já fiz no passado ou eu faço hoje, tá? Eu investiria em Taesa, ações que eu também invisto hoje. A Taesa é a Transmissão Paulista, ela é uma empresa ali do setor de energia elétrica, ela faz transmissão de energia elétrica, basicamente. Ela paga bons dividendos também, a Taesa é uma ótima empresa, está gerando lucro e está saudável. Eu investiria também na Vivo, tá? A Vivo Telefônica é uma empresa também que está saudável, está gerando lucro, paga dividendos, é uma empresa de muitos e muitos anos de operação no Brasil, então eu investiria também na Vivo Telefônica, tá? Dos R$ 1.000 da carteira de iniciante ali, eu colocaria R$ 250 em cada ativo
Então, em ações no Brasil, ações no exterior, fundos imobiliários e renda fixa. Hoje, a minha carteira lá é muito parecida com o que eu falei aqui. É lógico que existem mais ativos. Eu não invisto em apenas 3 ações, eu não invisto em apenas 2 fundos imobiliários. Hoje eu invisto em 12 ações, em 11 fundos imobiliários, ativos internacionais eu tenho 3, mas eu já investi, por exemplo, no IVVB11, eu invisto nos fundos imobiliários que eu citei aqui, eu invisto nas ações, eu invisto também em renda fixa, tá? Uma parcela um pouco menor, mas eu invisto também, tem algumas coisas ali da minha carteira que estão na renda fixa. Então eu gostaria de falar que o que eu estou passando aqui para você é o que eu faço hoje em dia. Devido às proporções, é exatamente o que eu faço hoje em dia. E se eu fosse começar uma carteira de R$1.000, eu começaria dessa forma. Ao longo do tempo eu vou descobrindo um pouco mais o meu perfil, se eu gosto um pouco mais da renda variável, eu vou deixando um pouquinho de investir na renda fixa e vou aumentando a renda variável. Se eu não gosto tanto da renda variável, eu vou aumentando um pouquinho na renda fixa, mas eu começaria a investir assim. Eu comecei há 7, 8 anos atrás investindo dessa maneira. Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado e até a próxima.